Olá, igreja, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Aí, juntos na igreja para mais uma quarta da bênção, para a honra e glória do nosso Deus. Glórias a Deus, né, igreja? Hoje a palavra é o porquê e quando orar, né? Então a gente vai refletir sobre este tema dentro da palavra do Senhor, mas antes eu te convido para orar comigo. Eu oro daqui, você concorda daí, tá? O que é ligado na terra é ligado no céu. Então concorde, compartilhe, tá, igreja? Quantas pessoas hoje estão precisando de uma palavra, de uma resposta, de uma direção? Amém? Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo, louvado e exaltado é e será para todos sempre. Estamos aqui, ó Pai, na sua presença, para mais uma quarta da bênção, ó Deus. Fala comigo, fala com a sua igreja, fala com o seu povo. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, ó Pai. Direciona o seu povo, Senhor. Tira a venda dos olhos. Abra, Pai, a visão do seu povo. Que caia por terra toda a distração, meu Deus, que o seu povo possa se voltar verdadeiramente para Ti e colocar o Senhor no centro das nossas vidas, ó Pai, no centro de sua vida, ó Pai. Então fala conosco, se faça presente, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, hoje o tema, como eu disse, tá? É o porquê e quando orar. Então, lá em 1 Tessalonicense 5,17 diz orar sem cessar, ou seja, orar sempre, igreja. Quando nós devemos orar? Sempre, sempre, igreja, sabe? E quando eu digo orar, não é aquela oração de repetição de palavras, porque isso é uma reza, né? O orar é o conversar com Deus, sabe? Abrir ali, por mais que Ele conheça o seu coração, é abrir o seu coração na presença dEle, aos pés dEle, no altar. Não é esperar o domingo, não é esperar a quarta-feira, esperar a quarta da bênção para orar. É orar sem cessar, sempre, igreja. Seja no caminho do trabalho, seja na hora do almoço, seja na escola, na faculdade. Esse dia o meu filho, Meu filho tem 5 anos, igreja. Ele estava falando que teve uma atividade na escola, A cidade que nós moramos é um nome aí de um santo, E tudo. E o nosso filho, desde então, desde sempre, a gente explicando, que é para adorar somente um Deus, que existe, somente um Deus. E aí teve uma atividade na escola que envolvia aí o nome da cidade, aniversário da cidade. Ele teve que fazer uma atividade e ele chegou contando que ele falou com Deus ali, que ele orou em pensamento, que ele iria fazer aquela atividade, porque falava do nome da cidade, mas que ele adorava somente um Deus. Igreja, olha que tremendo, 5 anos. Então, assim, olha o temor a Deus. Então, igreja, seja numa situação, e o porquê, Seja numa situação que você possa estar, às vezes numa situação difícil, numa reunião de trabalho,
Nada impede de você levar o seu pensamento ao Senhor, entregar aquela situação para Ele, sabe? Não temos que procurar justificativa e desculpa por não estar orando, igreja. A oração, por que, né, o orar? A oração, ela é ali a nossa comunhão com Deus, a nossa relação, o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intimidade, né? E seja numa campanha na madrugada, eu falo que nós passamos um período da nossa vida, eu, pastor Evanildo, onde nós orávamos, né, de manhã, manhã, almoço, jantar, madrugada, era um momento ali que o Senhor estava tratando com a gente, né? Hoje também oramos, mas naquela época era algo assim, ó, muito. Eu não estava trabalhando, né? Era manhã, café da manhã. Eu falo que realmente o nosso alimento era a oração ali, o alimento espiritual mesmo, né? E como nós tivemos resposta, livramento, direcionamento. Quantas pessoas buscam por direcionamento, mas não ora, não lê a palavra, né? E aí acha que Deus não tá ouvindo, que Deus não tá trabalhando, mas não conversa com Deus, né? Não tira um período de oração ali, seja numa madrugada, né? É importante orar assim em diversas situações, mas também tirar um tempo de qualidade para estar na presença do Senhor, não só dirigindo, não só no mercado, entende? Mas também tirar um tempo de qualidade. E como nós tivemos resposta de trabalho, de direção, do que era para fazer, se era para ficar na cidade, se era para sair da cidade. E nós estamos, né, numa campanha de oração, no nosso secreto, eu, meu esposo, nosso filho, e aí o Senhor mostrou, né, num sonho recentemente que eu tive, se não me engano foi semana passada, que tinha várias serpentes, né, muito grandes, mas assim, gigante. E eu e meu esposo precisávamos passar por aquela estrada. E não era só uma não, tá? Eram várias. E nós passamos pela estrada e a serpente, eu consigo lembrar a cabeça dela, assim, muito grande. O olho, assim, meio que caindo, assim. A serpente não nos via. E por que que ela não nos via? Por que que o Senhor, sabe... Por causa das nossas orações. Eu já tive várias respostas do Senhor mostrando em sonho para mim. Teve uma vez também que eu falei para o Senhor que eu queria ver o reino espiritual como que estava, e Ele me mostrava, né, vários tanques de guerra atirando em mim. E eu entrei debaixo de uma árvore e ali o Espírito Santo me falava que os tiros não me atingiam por conta da minha oração. Olha o porquê que a gente tem que orar, igreja. É proteção, é relacionamento com Deus, é direcionamento, é resposta, é comunhão. Orar sem cessar, igreja. Que a gente não venha cochilar, que a gente não venha encontrar desculpa para não estar em contato, em comunhão com Deus. Não espere só o domingo, não espere só a quarta da bênção, sabe? Tenha aí no seu dia a dia, não fique um dia sem orar, igreja, misericórdia. Eu não sei, desde que eu conheci a Cristo, eu não me lembro de ter ficado um dia sem orar. É como se eu sentisse que a mão do Senhor se afastasse, é como se eu sentisse fome, sede. A oração ali, né, a oração, leitura da palavra, o nosso alimento espiritual é muito sério. Quantos livramentos através de uma oração.
o poder da oração de uma mãe que ora pelo filho, que ora pela família, pelo marido, que intercede. Não tem problema pedir oração para liderança, não tem problema para intercessor, não tem problema, mas que você tenha a sua comunhão com Deus, o seu momento de oração. Amém, igreja? Glória a Deus por esse despertar. Não deixe que as distrações, que você não se permita entrar no automático na sua comunhão com Deus. Que não seja uma oração, né, repetitiva, que não seja uma reza, mas uma oração. Uma oração. Tem oração de batalha, tem oração de súplica, oração de lamentação. Você ali no seu momento, em que momento você está? Se é momento de batalha, batalha em oração, oração inteligente, direcionada. Entende? Então, igreja, não perca tempo, não se distraia e ore sem cessar. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine. Que o rosto dele resplandeça sobre nós, igreja. E quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus abençoe.